Olá pessoal, com grande satisfação voltamos a mais uma aula de máquinas elétricas, nossa penúltima aula de máquina elétrica. Vamos dar sequência aos motores. Começamos a falar sobre motores na aula passada e nessa aula nós vamos dar continuidade. Importante os motores elétricos no dia a dia, nas indústrias, seja você da área de mecatrônica, da área de mecânica, da área de automação. É extremamente importante que você entenda o funcionamento desses eficazes componentes das máquinas elétricas. Aliás, uma máquina elétrica que cada vez mais, tem feito parte aí do dia a dia das empresas. Na aula passada nós falamos sobre o motor monofásico, aliás, introduzimos o conteúdo sobre motores, e abordamos mais os motores monofásicos. Na aula de hoje nós vamos falar dos motores trifásicos, E aí na nossa aula da próxima semana nós finalizaremos uma parte dos motores trifásicos e falaremos dos motores de corrente contínua. Bem, então eu vou começar a aula de hoje, como sempre, eu vou fazer uma revisão do que nós vimos na aula passada, uma rápida revisão, só para a gente se inteirar sobre o assunto. E aí nós vamos resolver o exercício que eu havia deixado na aula passada, para validação da sua presença, nós vamos fazer a correção dele. E então nós vamos entrar aí no assunto sobre motores trifásicos. Então, olhando aqui na tela, nós temos a nossa revisão de motores elétricos, onde nós vimos a definição do motor elétrico, que ele é uma máquina elétrica capaz de transformar energia elétrica em energia mecânica. Então ele usa o princípio da indução magnética, aliás, ele usa o princípio da reação de campos magnéticos, eletromagnéticos. Então o objetivo dele basicamente é converter energia elétrica em energia mecânica. Acho que isso ficou bem claro para nós na aula passada. Nós vimos que dos tipos de motores, nós temos motores com tensão alternada e motores com tensão contínua, mas os de tensão alternada ainda se dividiriam entre monofásicos e trifásicos. Estudamos na aula passada os monofásicos, essa aula falaremos dos trifásicos. E também tem os motores de tensão contínua que nós veremos na próxima aula. Se bem que os motores são bem parecidos entre si, tanto o mono quanto o trifásico, quanto o motor de corrente contínua, e aí a gente está estudando as suas particularidades. Bem, nós vimos as partes do motor, nós vimos que basicamente nós podemos dividir os motores em 7 partes, que é o estator, o rotor, a caixa de ligação, a tampa defletora, o ventilador, a tampa traseira e a tampa frontal, mas que basicamente nós vamos nos ater nessa revisão a respeito do estator e o rotor, porque assim, caixa de ligação, tampa defletora, ventilador, tampa traseira, tampa frontal, isso pode variar de motor para motor, motor trifásico, motor monofásico, motor de corrente contínua, mas o estator e o rotor, isso todo motor tem que ter. E aí o estator, que é a parte fixa, é a parte estática do motor, ele é composto de bobinas, que ficam anexos, ficam próximos às lâminas finas, e elas são lâminas finas para reproduzir, aliás, para diminuir essa corrente de Foucault, e ela tem as ranhuras de aço com alta permeabilidade magnética para facilitar aí a transferência de magnetismo, aliás, de eletromagnetismo. No estator, nós vamos colocar o enrolamento do bobinado, nós vamos colocar ali fio enrolado, para que quando uma corrente passar através dela, produza um campo eletromagnético, para que ele vire um eletroímã. Então, no estator, que é essa parte fixa aqui do nosso motor. O estator, aqui já uma foto que nós vimos na aula passada dele na armadura, e aí esse também é uma foto dele na armadura. Então já deu para a gente ter uma ideia do estator, A armadura é a parte do motor que vai receber a tensão elétrica para ser convertida em movimento. Nos motores a armadura normalmente
está presente, aliás, o estator está presente na armadura, então isso acontece no estator. Nós vimos que no gerador isso podia oscilar entre o rotor e o estator, mas a armadura nos motores normalmente está presente no estator, é o estator que está conectado à armadura. E aí os diversos tipos de estator fora da armadura, quando você tira ele. Enfim, pessoal, o estator é a parte que fica fixa, tá? E aí nós temos o rotor, né? O rotor é a parte móvel, né? Composta pelas chapas finas de aço no formato de um anel, com bobinas enroladas no sentido longitudinal. E aí nós vimos que isso na verdade vai depender, né? Esse bobinado que existe, né? Que a gente consegue ver aqui nesse desenho, vai depender do tipo de estator, né? Você tem lá o estator gaiola de esquilo, que ele é o mais comum, né? Você tem as bobinas curto-circuitadas por anéis e terminais contínuos, né? Então você praticamente não vê as bobinas, né? E muitas vezes essas bobinas elas não existem e elas são substituídas por anéis, né? Por pequenas lâminas, né? Para estar fazendo essa função da bobina. Mas mesmo assim ela vai produzir o campo eletromagnético que é o importante. Então esse é o gaiola de esquilo, né? Aí os pequenos condutores aí fazendo o papel das bobinas. Aí mais um exemplo dele, ó, que seriam essas partes aqui, a gente percebe as ranhuras aqui da gaiola de esquilo. Eu não sei o porquê do nome de gaiola de esquilo, não sei se é parecido, provavelmente, né, com uma gaiola de esquilo, mas é um nome muito utilizado aí, é um nome que foi de maneira geral utilizado na elétrica, né? Para dar um nome a esse tipo de rotor. Foi batizado aí de gaiola de esquilo. E aí, né, dessa forma aí, o motor real que a gente conseguiu ver na aula passada, como realmente funciona, como seria o estator de um motor. Esse motor é um motor trifásico que foi desmontado. A gente viu lá passo a passo. Se você não viu, volta lá no vídeo da aula passada para ver essa parte dos motores, né? Nós abrimos praticamente o motor, né? Vimos um vídeo de todas as partes do motor sendo aberto. E aí nós temos também um outro tipo de rotor, que é o rotor bobinado, né? Onde os condutores de cobre formam uma bobina que são colocadas em diversas ranhuras. E aí a gente verifica que eu tenho as ranhuras aqui, mas a base ainda é fio enrolado, né? Não são chapas metálicas. Então esse é o rotor tipo bobinado, tá? Os dois têm a mesma função, e a função do rotor é de interagir com o campo do estator para que ele possa girar, né? E aí nós vimos lá o funcionamento do motor AC monofásico, aí focamos no motor monofásico, vimos que ele tem apenas um conjunto de bobina, né? E esse campo magnético ele muda com a polaridade da rede, né? Porque a rede vai oscilando, ela vai trocando de polaridade, 60 vezes por segundo. Então o campo magnético muda também 60 vezes por segundo, de positivo para negativo positivo. Ele é alimentado por uma fase, né? Ele é utilizado para cargas de pequena potência. Então, por exemplo, motor de liquidificador, né? Você tem lá motores na indústria, motores menores, né? São os motores monofásicos. Ele necessita de um sistema de partida, né? Esse é o chato do motor monofásico, que para ele partir, né, você precisa de um sistema de partida. É diferente do trifásico que nós vamos ver hoje, que ele não necessita desse sistema de partida. E é esse sistema de partida que nós estudamos na aula passada, tá? Então, basicamente, quando você olha para o motor monofásico, você tem lá o estator, né? Aqui seria o estator, né? Essa parte aqui mais essa parte aqui, produzindo um norte-sul devido à sua alimentação AC, produzindo um norte-sul que vai interagir com o campo do rotor, tá? E aí ele vai provocar esse impulso, né? Para que você tenha justamente essa troca, né? Essa interação. Então, o norte do estator vai
puxar, né, vai aproximar o sul do rotor. E o sul do estator vai aproximar o norte do rotor. Como ele vai ficar trocando de polaridade 60 vezes por segundo, nós vamos ter então a impressão, né, de que ele está fazendo a troca, né, a troca de polaridade. E aí ele vai estar girando em virtude disso. Então ele está trocando, então esse motor vai estar girando por causa dessa troca aqui 60 vezes por segundo. Então a frequência da rede ela está muito relacionada com a potência do motor, ela está muito relacionada com o número de rotações que você vai ter nesse motor, né? Porque quanto mais rápida for essa troca que nós tivermos aqui, né, maior vai ser a interação, né, do rotor com o estator, e aí ele vai ficar girando. Então a gente vai ter essa troca aqui, nós vamos ter então o rotor fazendo o giro em função dessa frequência da troca da polaridade, e esse norte-sul do estator está sendo definida pela rede elétrica, né? Que é a tensão alimentando uma bobina, só que ora o campo magnético vai estar num sentido, ora ele vai estar no outro sentido, por isso que a gente tem essa troca. E aí a gente vai ter o nosso rotor girando. O problema é que depois que ele está girando, beleza, só o estator ele dá conta disso. O problema é tirar ele, né, da inércia. E quando a gente fala de inércia, a gente está falando do motor parado. Então o motor está parado, para ele começar a funcionar, você precisa de uma força muito grande, né, uma força magnética grande, uma força eletromagnética muito grande. E aí que é o problema, porque só o estator ele não é suficiente para fazer isso. Então você precisa de um circuito chamado de circuito de arranque, que está dentro do motor. Ele é composto por um capacitor, ele é composto por um interruptor, né, automático, e ele é composto por um circuito de bobinas de arranque. Tá? Essas duas bobinas aqui são bobinas auxiliares. Então qual é a ideia? A ideia é você, quando você vai ligar o motor, né? Ao ligar o motor, você gera também um norte-sul aqui nessas bobinas. E aí você, além do norte-sul das bobinas do estator, você consegue gerar uma força tangencial, né? Para que você movimente esse rotor. Então essa força ela é maior. Isso para colocar o rotor em movimento facilita bastante. Então, a partir daí, ele começa a girar, né? Então, ele serve somente para a partida do motor, né? E o momento da partida é o momento mais crítico do motor. Então, é um campo extra que você tem, um campo magnético extra, para fazer a partida do motor. Depois que ele começa a rodar, esse interruptor aqui, ele abre, né? Que acontece isso daqui, ele abre, que é um interruptor automático. E aí ele, né, deixa essa parte desse circuito auxiliar, essas bobinas auxiliares, elas deixam de estar energizadas, e aí ele vai ficar só por conta do estator. Tá? Então aí ele consegue fazer esse controle somente pelo norte-sul do estator. E tem um capacitorzinho, né, esse capacitorzinho que nós aprendemos a calcular na aula passada, que é um capacitor para que você possa contrabalancear, né, a reatância indutiva dessas duas bobinas aqui. Então, também para ajudar, é preciso que no sinal AC a tensão esteja defasada em relação à corrente. Então, para que você tenha uma defasagem da tensão em relação à corrente em 90 graus, você coloca esse capacitor de maneira que ele tenha a reatância capacitiva, pelo menos 80% da reatância indutiva que você tem aqui nessas bobinas. Então nós vimos aí o cálculo desse capacitor, que é um capacitor que você encontra aí no ventilador, né? Muitas vezes o pessoal, você talvez que é eletricista, você já trocou lá o capacitorzinho do ventilador, o ventilador para de funcionar, ele não liga mais, é o capacitor que está queimado. É porque se ele tiver queimado, né, se ele abrir aqui, ele vai perder o contato aqui com essa
fase, né, ou com esse neutro do circuito de arranque, né, e aí ele não vai conseguir ligar mesmo. Tá? Então o capacitor tem essa função importante. Se você tem dúvida no cálculo dele, volta lá na aula passada que eu expliquei como que seria o cálculo dele, nós fizemos um exemplo junto. Então voltando aqui no interruptor automático, ele vai abrir quando esse motor estiver funcionando. Eu também mostrei um vídeo, né, de como funciona esse interruptor automático. Parece assim, no desenho a gente imagina que seja um simples interruptor, mas não, ele é um interruptor próprio para isso, né? Ele é acoplado ao motor justamente para trazer essa função. E aí eu tinha deixado alguns exercícios, deixei 4 exercícios para validar a sua presença. Vou fazer a correção desses exercícios, né? Espero que você tenha me enviado por e-mail e vamos então às perguntas. Então, qual a função do motor elétrico, né? Converter energia elétrica em energia mecânica. Essa estava bem fácil, essa dava para fazer de cabeça. Depois, cite as características do motor AC monofásico. Então vamos lá, ele tem apenas um conjunto de bobinas, né? Ele tem um campo magnético que muda com a polaridade da rede. Ele é alimentado por uma fase, né? Porque ele é monofásico. Ele é utilizado para cargas de pequena potência, porque os de grande potência nós vamos usar o motor trifásico, e ele necessita de um sistema de partida, né, um circuito de arranque. Então essa era a segunda questão. A terceira questão, a função do circuito de arranque nos motores AC monofásicos. Ele vai provocar essa força tangencial para quebrar a inércia e colocar o motor em movimento. Depois disso, ele é desligado e as bobinas do estator, elas que vão manter o movimento aí do motor. E a quarta questão, as 7 partes do motor elétrico, como nós vimos: estator, rotor, caixa de ligação, tampa defletora, ventilador, tampa traseira e tampa frontal. Tá? Essas 7 partes do motor elétrico, posso ter as 7 partes ou não, né? Mas pelo menos o estator, o rotor, nós vamos ter. Essa é a parte elétrica do motor, a parte mais importante, tá? Do nosso motor elétrico. Bem, então tá aí, pessoal, fizemos a correção dos exercícios, né? Fizemos uma revisão do que nós estudamos na aula passada, e é importante que você tenha tido esse conhecimento, porque hoje nós vamos falar dos motores trifásicos, que são os motores utilizados na indústria, são os motores aí de grande porte, né? São os motores profissionais, né? E muita gente tem dúvida no funcionamento, então a gente vai aqui pegar desde o começo para a gente estudar o funcionamento desses motores. Então, mostrando aqui na tela, definição de motor trifásico. Mesma coisa, né? Ele é uma máquina elétrica capaz de transformar energia elétrica em energia mecânica, utilizando para isso o princípio da reação entre 2 campos magnéticos. Então é um motor, tá? Motor trifásico é um motor assim como o motor monofásico, só que ele vai ter outras características, tá? E esses 2 campos magnéticos vão ser produzidos então entre o estator e o rotor, né? A reação entre os 2 campos magnéticos. Então o estator vai produzir um determinado campo magnético, né? Produzido pela tensão da rede, né? A tensão alternada. E o rotor ele vai ser atraído, né? O norte vai ser atraído pelo sul, e assim por diante ele vai girando devido à alternância que nós vamos ter em relação a isso. As características do motor trifásico. Então a gente já consegue ver aqui nessa imagem que o rotor ele vai girar, na verdade, não somente em torno, né, em volta de um estator, tá? É um estator, mas são 3 bobinas, tá? Vou ter um estator, mas esse estator ele vai ter 3 bobinas. Então essas 3 bobinas do estator, ela vai provocar um campo magnético girante, né? Um campo magnético que ele vai se alterando, né, ao longo dos ciclos do sinal senoidal, né? Ele não vai precisar de um sistema de partida, tá? Com capacitor, ele não tem isso dentro do motor, né?
E depois a gente vai ver que você precisa ir, para você partir o motor, você pode utilizar o sistema estrela-triângulo, tal, ou outras formas, mas ele não tem internamente um sistema de partida. Ele é alimentado por 3 fases, tá? Então você vai ter 3 fases para alimentar esse motor, e aí ele vai ser utilizado para cargas de grande potência. Tá? Esse motor ele é usado para cargas grandes. E a grande vantagem dele em relação ao monofásico é que ele tem um maior torque, né? Ou seja, um arranque maior. Tá? Então, quando a gente fala, né, de campo magnético girante, nós estamos falando, né, do sinal senoidal, né? E aqui vamos imaginar que cada bobina, né, do estator vai estar recebendo uma cor diferente, né? Então o vermelho para a bobina 1, o azul para a bobina 2 e o verde para a bobina 3. Isso vai provocar norte e sul, né? Então você vai estar dividindo em mais partes aí o seu escopo de movimento do seu rotor, então ele vai se movimentar de acordo, né? Sempre buscando, por exemplo, o norte buscando o sul, né? E o sul buscando o norte em relação ao rotor e ao estator. Então é aí que você vai conseguir tendo um giro. Pode ver que você vai olhando aqui, essa seta ela vai girando aqui no sentido anti-horário, né? Porque essa seta ela vai procurando, por exemplo, quem está mais ao norte, né? O norte mais forte, porque aponta, sei lá, é um polo sul do ímã do rotor. Tá? Então, quando a gente fala de campo magnético girante, é isso que a gente quer dizer. Ele vai se alterando ao longo das bobinas, né? Para que o campo magnético do rotor, né, vá procurando, né, sempre o oposto, porque nós sabemos que polos opostos se atraem. Então, olha, dentro do motor nós vamos ter mais ou menos esse cenário. Tá? Então nós vamos ter aqui uma bobina do estator, a outra bobina do estator e a outra bobina do estator que vai provocar o movimento do rotor. Então é mais fácil do que somente com 2 bobinas, né, como nós representamos no monofásico. Aqui eu tenho 3 bobinas, então você tem uma diversificação maior de campo. Isso aumenta o torque do motor, né, e por isso que vai classificar o motor trifásico como um motor de alto torque. E o detalhe, tá? Essas bobinas elas vão estar distantes entre si de maneira que o campo dessas bobinas, né, ele vai estar defasado em 120 graus no espaço. Então você tem ali os 360 graus, né, do seu espaço ali circular, e as 3 bobinas vão fazer com que você tenha uma defasagem de 120 graus. Então, por isso que a gente observa aqui nesse caso, você tem uma forma de onda que começou primeiro, né? Depois você tem a outra forma de onda vermelha, e depois que você vai ter a forma de onda verde, por exemplo. Então elas não estão acontecendo, as 3 bobinas não estão com o mesmo campo magnético ao mesmo tempo. Elas estão defasadas. Isso vai provocar então esse campo girante, tá? Por exemplo, nesse caso, a gente consegue ver aqui, ó, uma bobina azul, né? Ela está aqui, ela vai receber uma fase, né? Aqui você tem a outra bobina em verde, né? A fase C, e a bobina vermelho na fase B. Então elas não estão próximas, elas estão dividindo, né, em 120 graus, em 3, né? Porque 120 graus, porque é 360 dividido por 3. Então ela está dividindo esse espectro do nosso círculo, né? Por que círculo? Porque o rotor ele é circular, né? Então ele vai estar dividindo isso de maneira a levar, né, de 3 formas diferentes, né? Uma atrasada em relação à outra 120 graus, né? Que a gente também consegue ver as 3 bobinas. E aí ele sobra esse fechamento aqui, né? L1, L2, L3, para a gente poder estar colocando as 3 fases. Por isso que ele é um motor trifásico, tá? Aqui a gente consegue ver melhor, né? A gente consegue ver que, de acordo com a polaridade, né, dessas bobinas, né, você vai tendo bobina que vai ficando com o polo norte mais forte,
ele enfraquece, aí a outra começa a ficar mais forte, ela enfraquece, a outra começa a ficar mais forte, enfraquece. Isso vai provocar uma atração, né? E aí a gente vai ter essa ideia do nosso motor girando, tá? Tanto para um lado quanto para o outro lado, dependendo aí da formação do campo. Então é o que vai dar essa sensação para a gente de que esse motor está girando para um lado ou para o outro lado, né? Essa sensação não, ele realmente vai estar girando para um lado ou para o outro lado. E você vai controlar isso pelo campo. E o que faz aumentar ou diminuir o campo? A intensidade da corrente, da tensão, né? O valor da tensão. E como nós temos uma forma de onda, ela vai ser mais um valor de tensão mais alto ou mais baixo, troca a polaridade, e aí você vai ter sempre o sul sendo atraído pelo norte. Então você tem aqui essas bobinas como eletroímãs, né? E um ímã permanente que você tem no rotor. Então, por isso, essa interação dos campos que nós vamos ter no motor trifásico, tá? Então ele vai se movimentar em função disso. Legal? Então, assim, a ideia é a mesma do motor monofásico, só que eu tenho não só duas bobinas, como no monofásico, né? Eu tenho 3 bobinas, e essas bobinas elas estão separadas de maneira a estar 120 graus no eixo, né, circular, 120 graus uma da outra. Então, para que você tenha ali ela bem distribuída esse campo, e aí você consegue ter variações desse campo de maneira a estar deslocando o rotor de uma maneira mais eficiente. Então é como se esse motor tivesse mais força do que se ele tivesse somente 2. E o monofásico, ele não tem muita força. Tanto é que até para partir você precisa de uma força extra, né? Uma bobina extra para um arranque, que é o circuito de arranque. Já o trifásico não. É como se o circuito de arranque já fizesse parte propriamente desse diagrama, né? Como se uma dessas bobinas fosse o próprio circuito de arranque. Mas você precisa de 3 fases, né? Você não consegue, até consegue, mas você precisa fazer adaptações para usar um motor trifásico numa rede bifásica, por exemplo, tá? Então, essa é a forma de trabalho do nosso motorzinho trifásico, né? Onde ele vai ser atraído aí ou não, né? Pelas bobinas, tá? Bom, e aí falando melhor aí a respeito do motor, falando de alguns parâmetros do motor, nós podemos falar do rendimento do motor, tá? Então o que é o rendimento do motor representado aqui por essa letra N? O rendimento ele é a relação entre a potência mecânica, que nós vamos chamar de PM, né? Que é resultante do movimento, né? E a potência elétrica, que é empregada no movimento do motor. Então aqui a gente precisa entender o seguinte, que o rendimento, nós temos o quê? A potência mecânica, tá? E a potência elétrica. Potência elétrica, tensão vezes corrente, V vezes I. Isso desde lá do primeiro módulo. Agora a potência mecânica, ela é o quanto de energia que eu consegui passar para o motor para que ele possa se movimentar, né? Que seria a minha energia cinética, tá? Energia de movimento, tá? Então, eu vou empregar, por exemplo, 1000 watts de energia elétrica, mas não necessariamente eu vou ter uma potência de 1000 watts, tá? Alguma coisa vai se perder. E para eu verificar o quanto que eu consegui transferir de potência mecânica, aliás, transferir de potência elétrica, e isso pode ser convertido em potência elétrica, o cálculo disso é o que nós chamamos de rendimento, tá? Então nós vamos dizer que o rendimento ela é a potência mecânica dividida pela potência elétrica, tá? Só que nós gostamos de colocar esse rendimento em porcentagem. Então depois a gente divide esse número por 100 e aliás, multiplica esse número por 100 e dá esse resultado em porcentagem. Então vamos ver um exemplo onde eu tenho lá, eu empreguei uma potência mecânica de 1200 watts, tá? Aliás, isso resultou numa potência mecânica de 1200 watts,
mas foi empregada uma potência elétrica de 1.500 watts. Eu quero saber qual é o rendimento. Então, eu vou simplesmente pegar lá a minha potência mecânica e vou dividir pela minha potência elétrica para saber o rendimento do motor. Então, isso vai ser 1.200 dividido por 1.500. Isso é igual a 0,8, né? Aí eu multiplico por 100 para falar isso em porcentagem. Então, 0,8 vezes 100 dá 80. 80, como eu multipliquei por 100, é 80%. Então, o rendimento desse motor, no caso, né, eu perdi aí 300 watts, né, de elétrica para mecânica. Então, isso significa que o rendimento desse motor é de 80%. Tá? Então, e de fato, normalmente os rendimentos de motor ficam nessa faixa. Então, não é como o motor ele vai transformar a energia elétrica na energia mecânica, não é toda a energia elétrica que eu consigo transformar em energia mecânica. Algo se perde. Então, se eu quiser saber o quanto que eu estou conseguindo transferir de energia elétrica para energia mecânica, eu calculo o rendimento do motor fazendo potência mecânica dividido pela potência elétrica. Legal? Bom, e aí outra coisa que nós conseguimos fazer é calcular essa potência mecânica do motor. Como que eu faço para saber qual é a potência mecânica do motor? Nós estamos chamando aí de PM. A potência mecânica é o quanto de energia mecânica vai estar disponível para o motor, ou seja, o quanto eu conseguir, né, realmente transformar em energia cinética, em energia mecânica. Né? Então, isso vai ser definido, né, nós vamos colocar isso com a unidade de watts. Tá? Porém, também pode ser dado em CV, né, e HP. Tá? Esse watts é o mesmo watts da potência elétrica, só que aqui nós estamos falando de potência mecânica. Então o watts pode ser utilizado tanto para potência elétrica quanto para potência mecânica. Inclusive, dessa fórmula que eu vou passar para vocês, o resultado está em watts. Então eu vou dizer o seguinte, que potência mecânica é igual a I, que é a corrente nominal em ampere, vezes a raiz quadrada de K. Quem é o K? É o número de fases que eu estou utilizando nesse meu motor. Vezes V. Quem que é esse V? É a tensão nominal. Vezes N. Quem é esse N? Esse N é o rendimento. Vezes FP, que é o fator de potência. Tá? O fator de potência, por quê? Porque eu tenho um motor, a parte elétrica, né, a energia elétrica que você vai empreender aí nesse motor, você não pode pegar só tensão vezes corrente, tá? Para você achar a potência. Você tem que levar em consideração o fator de potência, porque aí você tem uma potência reativa, tá? Oriunda aí do indutor, porque o motor ele é um indutor, tá? Então, por isso que nós temos que considerar o fator de potência. Então, olha, o rendimento vai estar em porcentagem, né? A gente vai utilizar ele em porcentagem, mas a gente utiliza o número já convertido, e o fator de potência não tem unidade, tá? Às vezes esse FP, nós vimos na aula de ontem, inclusive, numa das plaquinhas do motor monofásico, esse FP ele foi dado em cosseno de θ, né? Então, às vezes ele vem lá como cosseno do ângulo, tá? Esse é o fator de potência. Vocês estudaram fator de potência em matérias anteriores. Bom, e aí a gente consegue também, depois a gente vai trabalhar com essa fórmula, vamos trabalhar melhor com essa fórmula da potência mecânica, tá? Mas essa basicamente é a fórmula que nós vamos utilizar para calcular a potência mecânica do nosso motor. Bom, então vamos relacionar agora watts HP e cavalo a vapor. Tá? Já vimos aí a potência mecânica, né? Vimos o rendimento e vamos falar sobre a relação entre watts HP e cavalo a vapor.
Bom, esse W então significa watts, esse HP significa horsepower e esse CV significa cavalo a vapor. Bom, o cavalo a vapor ela é uma unidade, né, relacionada à máquina a vapor, tá? E quando eu falo HP, é o cavalo a vapor, é a máquina a vapor, só que pelo sistema inglês, tá? Então por isso que tem essa diferença do CV, que é cavalo a vapor, né, e o HP, que é horsepower, mas a tradução seria cavalo de potência, né, cavalo a vapor. Isso é a mesma coisa, porém, né, quando isso foi utilizado para o sistema inglês lá no Reino Unido, o HP ele assumiu um valor diferente do CV, né, do cavalo a vapor, que é utilizado no resto do mundo, em termos de relação com watts. Então, um HP não é igual a um CV, tá? Então, vamos relacionar aí essas três unidades. Então, um HP é igual a 746 watts. Já um CV é igual a 736 watts. Então percebam que eles são muito parecidos, porém não é a mesma coisa. Então o importante para nós é relacionarmos eles com watts, né? Porque na nossa fórmula nós temos lá ele em watts. Bem, então vamos falar sobre a corrente, né, que é solicitada pelo motor. É muito parecido com a fórmula que nós vimos. Aliás, nós vamos apenas manusear aquela fórmula, mas o que é a corrente solicitada pelo motor? É o quanto que o motor está puxando de corrente, né? É o quanto de corrente que o motor demanda para se manter em movimento. Então o motor, quando você energiza ele, para que ele gire, ele vai consumir uma determinada corrente. Essa é a corrente solicitada pelo motor, é o quanto ele está puxando. A gente utiliza mais o termo puxar corrente do que solicitar corrente, tá? Vai ser definido pela potência mecânica dividido por raiz do número de fases, né, vezes a tensão, vezes o rendimento, né, vezes o fator de potência. Então o que foi feito aqui? Nós tínhamos lá a potência igual a corrente vezes tudo isso, a gente só passou a potência, né, para a parte de cima, e corrente então é potência dividido por tudo isso. Então é uma derivação da fórmula da potência, tá? Tanto é que os elementos são os mesmos. Então olha, esse PM é a potência mecânica, que é dada em watts, esse I é a corrente nominal, esse K é o número de fases, o V é a tensão nominal, que é dado em volts, o N é o rendimento, né, que é a potência mecânica dividido pela potência elétrica, e o FP é o fator de potência. Então essa é a corrente que é solicitada pelo motor. Na próxima aula nós vamos relacionar essa corrente, nós vamos chamar ela de corrente nominal, e nós vamos relacionar ela com a corrente de partida do motor. Porque nós vamos ver que a corrente de partida ela é diferente da corrente nominal. E a corrente de partida, na hora que você liga o motor, ele exige um pouco mais de corrente do motor. Aliás, muitas vezes mais a corrente daquilo que está alimentando, né, o motor, das fases do motor. Então ele vai exigir mais corrente, tá? Então essa corrente de partida ela é maior. Aqui eu estou falando da corrente que é solicitada pelo motor, é a corrente nominal. O motor está funcionando, legal, apenas para ele se manter em movimento, qual é a corrente que ele vai estar demandando, qual é a corrente que ele vai estar puxando. Bom, e outro parâmetro que nós vamos ver é o torque no motor. Qual que é o torque do motor? Representado pela letra T. O torque, pessoal, é a força inicial para tirar o motor da inércia e colocá-lo em movimento. Essa é a grande questão. Como que eu faço para tirar esse motor da inércia, esse torque? Então tem motor que é rápido, mas ele tem baixo torque. Então você coloca acopla alguma coisa a ele e ele não consegue iniciar o movimento, né? Tanto é que tem motor que você até ajuda ele, aí ele vai, né? Mas ele não tem esse torque inicial. Então um bom motor, né, além de ter uma alta velocidade, né, ele também vai ter um alto torque, tá? Um torque
que ele consegue fazer o arranque. Imagina só, uma coisa é a força que o motor do carro faz para manter um carro a 100 km por hora. Outra coisa é a força que o motor de um carro faz para tirar o carro de parado para colocar ele em movimento. Tanto é que as marchas, primeira marcha, segunda marcha, são as marchas que consomem maior combustível, né? Que significa o quê? Energia mecânica, né? O que vai proporcionar a energia mecânica. Então o torque é essa força inicial, para tirar o motor do estado de parado, né? Não está movimentando, para colocá-lo em movimento. E aí eu não quero somente tirar o motor, mas aquilo que estiver acoplado ao motor. Porque se eu estou utilizando o motor, é porque eu quero acoplar alguma coisa nesse motor para que gire uma polia com uma correia ou uma engrenagem, vai depender do caso, tá? Então isso também vai estar forçando a segurar o motor na posição de parado. Então você tem que vencer isso, e isso é o nosso torque. É uma palavra também que seria interessante utilizar, seria o arranque, né, do motor. Então aquilo que está parado, para que ele entre em movimento, a gente chama isso de torque, né? Você tem lá uma furadeira de alto torque, significa que o parafuso pode... uma parafusadeira de alto torque, quer dizer que o parafuso está ali emperrado, então ela consegue dar aquela força para arrancar aquele parafuso. Então, o que significa que ela tem um alto torque, né? Ou você aumentou o torque da parafusadeira para que ela faça isso. Então, esse é o nosso torque, a gente consegue calcular ele também. O torque ele é igual à potência mecânica vezes 30 dividido pelo número de rotações, tá, em RPM, né, vezes π. Então a potência mecânica é watts, tá? Tem que estar em watts, não pode estar em HP e nem em CV, dividido vezes 30, é um número fixo, dividido por NR, que é o número de rotações do motor, né? Quantas vezes ele roda por minuto, que é o tal do RPM. Então RPM significa rotações por minuto. Vezes π, que é 3,14. A unidade do torque vai ser Newton, né, que é uma unidade de força, vezes metro. Então vai ser N vezes M. Essa é a unidade do torque. Eu queria fazer um exercício agora juntos com você, mostrar aqui uma resolução, né? Então, de um motor, eu tenho um motor trifásico, que tem uma corrente nominal de 10 amperes e ele é 220 volts de alimentação. Se ele tiver um fator de potência de 0,75 e um rendimento de 80% e uma velocidade de rotação de 1.800 RPM, eu estou pedindo para calcular a potência mecânica em watts, B, o torque desse motor e C, a potência mecânica em CV, em cavalo a vapor. Vamos fazer esse exercício juntos? Então eu tenho lá, vamos pegar os dados, né, desse exercício. Eu tenho lá a corrente é 10 ampere, né, a tensão é 220, né, o fator de potência 0,75, né, tá aqui, 0,75. Que mais? Eu quero achar, né, a potência, né, eu quero achar o torque e quero achar a potência em CV. Eu tenho também o rendimento, que é 80%, né, 80% é 80 dividido por 100, então eu vou usar 0,8. Eu tenho o NR, que é o número de rotações, né, é 1.800 RPM. E eu tenho o fator de potência, que é 0,75. Tá? Esses são dados do exercício. Então vamos achar a potência em watts, o torque e a potência em CV. Então pegando aqui os nossos dados, né, vamos agora e queremos achar então a potência em watts, o torque e a potência em CV. De posse desses dados, nós vamos usar para a letra A para achar a potência mecânica, corrente vezes o número de raiz quadrada do número de fases,
vezes a tensão nominal, vezes o rendimento, vezes o fator de potência. Então vai ficar, corrente é 10 ampere, está aqui, vezes raiz de K, o K é o número de fases. Eu tenho 3 fases, é um motor trifásico, certo? Da onde que eu tirei que ele é trifásico é dado do exercício que o motor é trifásico. Vezes 220, o meu V é 220. Vezes o N, que é 0,8, né, que é 80%, 80 dividido por 100, vezes o meu fator de potência, que é 0,75. Só colocar tudo na calculadora e multiplicar, isso vai dar 2.286,30 watts. Aí você vai apertar engenharia e arredondando vai dar 2,28 quilowatts, tá? Então essa é a nossa potência mecânica, tá? Bom, vamos achar agora o nosso torque, né? Eu sei que o torque ela é a potência mecânica vezes 30 dividido pelo número de rotações vezes π. Então eu tenho a potência mecânica que eu acabei de achar, está fresquinha aqui, 2.286,30. Vezes 30, né, vezes o número de rotações, e eu tenho também 1.800 RPM. E o π é 3,14. Vamos colocar isso na fórmula, então ficou T igual 2.286,30,3, né, vezes 30, que é esse 30 da fórmula, dividido por meu NR é 1.800, está aqui o meu NR, 1.800, vezes π, né, vezes 3,14. Fazendo a conta, né, cuidado, primeiro você faz o numerador, dá um igual, aí para o denominador você coloca entre parênteses, tá, porque senão você vai dividir só pelo 1.800, depois vai multiplicar por 3,14, isso vai dar 12,13 newton vezes metro. Esse é o torque, tá? Então, encontrado a potência mecânica em watts e o torque em newton vezes metro, vamos agora achar a potência em CV. Então, eu sei que um CV é 736 watts. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma regrinha de 3, né? Um CV é 736 watts, X é 2.286,30 watts, né? Então eu vou achar o número de CVs, vou multiplicar em cruz, então ficou o quê? 736 vezes x, né? 736 vezes x é igual a 2.286,30. Passo esse 736 dividindo, ficou então x igual a 2.286,30 dividido por 736. Isso me dá uma potência mecânica igual a 3,1 CV, 3,1 cavalo a vapor, tá? Então tá aí, encontramos, portanto, a potência mecânica, o torque e a potência mecânica em watts, tá? A potência mecânica em watts está aqui e a potência mecânica em CV na letra C. Legal? Muito bem, eu gostaria agora de convidá-lo a fazer os exercícios para validação da sua presença. São 3 exercícios, são 3 questões dissertativas e uma questão para você fazer o cálculo como essa que nós acabamos de calcular. Você vai calcular a potência mecânica em watts, o torque e a potência mecânica em CV. Legal? Se você tiver alguma dúvida, estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp. Faça esse exercício, verifique o seu conhecimento e qualquer dúvida estarei à sua disposição. Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos!